Com certeza, se você já assistiu Game of Thrones e gosta desse universo, você conhece a frase mais famosa da série, dita pela Cersei lá no final da primeira temporada e no final do primeiro livro. Quando se joga o jogo dos tronos, você vence ou morre, não há meio termo. E essa frase é tão boa porque ela resume perfeitamente como funciona a política em Westeros. E o maior problema de House of the Dragon, pra mim até agora, foi justamente como a série deixou a Rhaenyra ficar andando em círculos, buscando um meio termo para sua situação política. Porém, vendo o último episódio da série, nós podemos ter uma esperança de que esse processo tenha acabado. Finalmente, a Rhaenyra entrou no Jogo dos Tronos e entendeu que ela tá em guerra. E mais importante, em que ela tá numa guerra de dragões. Então, eu sou o TH Magaldi e esse é o meu review do 7º episódio da 2ª temporada de House of the Dragon. Vem comigo. Antes de tudo, fica o aviso de sempre que esse vídeo de review leva em conta todo o universo das crônicas, ou seja, eu aqui faço algumas comparações entre livro e série, e se você não gosta disso, talvez esse não seja o melhor conteúdo para você. Bom, geralmente nesses vídeos de review, eu tenho feito algumas observações gerais antes de falar dos principais pontos do episódio. E no caso do episódio 7, a gente teve um elemento a mais para falar do episódio antes mesmo dele sair. Isso porque esse episódio foi liberado antes para o pessoal que estava na Comic Con de San Diego. E também ele saiu para alguns criadores de conteúdo que já tinham recebido os primeiros episódios antes. Como vocês sabem, eu não recebi os episódios antes, né? E também não recebi esse episódio 7 com antecedência. Mas eu tô falando disso porque o povo que viu o episódio antes meio que aloprou. Muita gente jogou o hype lá em cima e falou que ia ser o melhor episódio da temporada, talvez até o melhor episódio da série e que seria muito, muito épico. Eu até conversei sobre isso com o Rick Moraes, que é um criador de conteúdo sobre as crônicas lá no TikTok, e a gente falou sobre como o povo estava dizendo que o episódio 7 estava muito épico, muito maravilhoso e que todo mundo ia gostar muito dele. E sinceramente, eu já adianto que eu não achei o episódio tudo isso, não foi tão épico quanto as pessoas fizeram parecer que ele era. Para mim foi um episódio bastante sólido, muito melhor do que os últimos dois que saíram, né, episódios 5 e 6, mas no mesmo padrão de qualidade que os 4 primeiros episódios da temporada. Inclusive, talvez até um pouco abaixo do que os 4 primeiros. Eu acho que num ranking, eu colocaria os 4 primeiros episódios da temporada antes do episódio 7. A minha nota para esse episódio seria 8,5, porém, como eles citaram o sonho do Aegon, então ele perde 0,5, é a regra, infelizmente, então seria o episódio nota 8. Que é uma nota boa. E não me entendo errado, foi um bom episódio, foi sólido, ele moveu a história e trouxe várias questões importantes para o futuro da série. O que me pareceu mais sobre esse alvoroço e o hype sobre o episódio é que, especialmente no Twitter, estavam rolando alguns boatos de supostos vazamentos que traziam algumas informações meio bizarras sobre a série. Tipo falando que nesse episódio o Jacaerys iria se unir com o Corlys para conspirar contra a Rhaenyra. Obviamente isso não fazia muito sentido, e aí o povo ficou tão aliviado quando viu que isso não era verdade, que simplesmente achou o episódio mais maravilhoso do mundo. E aquilo, né, que a gente tem que levar em conta, que esse episódio teve várias cenas de dragões e o povo é muito emocionado com o dragão, então por isso o hype também vai lá para as alturas. Enfim, tendo feito esse apanhado geral, vamos para os principais pontos do episódio 7. E mais uma vez nós começamos o vídeo falando sobre Harrenhal. Mas graças a Deus tivemos o encerramento desse núcleo, ou pelo menos é o que parece. Finalmente o Daemon conseguiu reunir o seu exército e unir os lordes das terras fluviais para lutar pela Rhaenyra. Obviamente não foi por mérito dele, porque tudo que o Daemon fez foi barbarizar nas terras fluviais e ter sonhos psicóticos que se estenderam por basicamente toda a temporada. E algumas pessoas no vídeo passado de review defenderam o arco do Daemon, dizendo que eu estava sendo impaciente por criticar os sonhos psicóticos que ele estava tendo, porque isso era parte de um desenvolvimento bem feito de um personagem. E eu discordo plenamente. Existe um cara chamado Robert McKee, e ele escreveu esse livro, o Story, que fala justamente sobre escrita e, em especial, escrita sobre roteiros. Inclusive, o Robert McKee e esse livro dele são uma das maiores autoridades e referências na escrita de roteiros, se não for o principal livro sobre isso, inclusive.
E uma das questões que ele traz nesse livro dele é que todo diálogo que existe numa história, seja livro, série ou filme, existe para apresentar o personagem e mover a trama. Todos. Nenhum diálogo pode existir numa narrativa se não for para esses propósitos. E basicamente o mesmo princípio se aplica para as cenas dos personagens. Até porque numa série como House of the Dragon, a maior parte das cenas de um personagem são acompanhadas de uma boa carga de diálogos. Isso significa que toda cena que a gente vê do Daemon na série deveria apresentar o personagem e mover a trama. E pra mim o problema do arco de Harrenhal é que, embora eles estivessem mostrando mais os dilemas pessoais do Daemon e de certa forma até aprofundando essa psique dele, eles esqueceram de usar essas cenas para mover a trama. E um exemplo de como eles poderiam ter feito o Daemon ficar em Harrenhal, talvez até ter esses sonhos psicóticos, mas usar esses dilemas dele, a situação que ele está vivendo, o impasse que ele está vivendo para mover a história, a gente vê esses exemplos de como fazer isso bem feito na própria Game of Thrones, né, com personagens como Ned Stark ou Jon Snow. E eu cito esses dois personagens porque, especialmente na primeira temporada, tanto Jon quanto Ned estavam presos num único lugar durante quase toda a temporada, a muralha no caso do Jon e Porto Real no caso do Ned, mas ainda assim, embora eles não se movessem fisicamente e os seus enredos estivessem focados num único elemento da história, a trama era movida através das ações deles e dos próprios dilemas deles. Conforme a gente conhecia mais do caráter do Ned Stark e das próprias preocupações dele, a história era movida. E conforme a gente conhecia mais dos dilemas do Jon e dos sofrimentos que ele tinha e da dificuldade que ele tinha em se adaptar na muralha, a história também era movida. E até mesmo a Rhaenyra, que eu critiquei tanto aqui pela falta de coragem dela como personagem, pelo menos o arco dela avançou durante a temporada e se desenvolveu, mesmo que ela própria tivesse presa no mesmo dilema. Ainda assim, as coisas andaram através das questões que a Rhaenyra passava. Então, não. O Daemon ficar preso em delírios em Harrenhal por 4 episódios seguidos de uma temporada de 8 episódios não é um bom exemplo de desenvolvimento de personagem. Eles podiam ter sido muito mais eficientes em fazer isso. E também ainda não está muito claro onde todo o arco do Daemon vai levar. Será que então, a partir de agora, de fato o Daemon vai aceitar completamente a autoridade da Rhaenyra? E o quanto do Daemon que a gente viu na primeira temporada vai continuar existindo? Harrenhal foi um trauma que vai mudar completamente a personalidade dele? Porque a gente precisa ver que o Daemon foi completamente humilhado nas terras fluviais. Nesse episódio, o Lord Oscar Tully foi o famoso craque do jogo e mostrou que não basta ter um dragão para governar sobre os senhores dos rios. E pra mim esse é um elemento muito importante no universo das crônicas que House of the Dragon conseguiu trazer. Não existe essa coisa de uma autoridade mágica e absoluta. A autoridade se constrói. O poder é um jogo em Westeros e mesmo os Targaryen tiveram que jogar esse jogo durante toda a sua dinastia. E o Lord Oscar conseguiu fazer isso belamente nesse episódio. Ele trouxe os Lordes dos Rios para o seu lado, expôs os erros do Daemon para provar sua própria autoridade e ainda puniu os Blackwood como bode expiatório de toda a situação. Com a cena da morte do William Blackwood, o Lord Oscar pôde punir os crimes de guerra que foram cometidos no seu próprio território, reforçou sua autoridade e colocou a culpa no Daemon sem realmente prejudicar sua aliança com os negros. Então, para mim, de modo geral, o arco de Harrenhal foi no mínimo interessante, embora ele tenha se estendido demais nas questões dos delírios do Daemon, porém pelo menos ele levou esse final onde o Daemon parece que aprendeu uma lição, embora duramente, né, duros custos, e o exército das terras fluviais realmente se formou. E vale lembrar que nos livros todo esse arco é bem diferente. O Daemon consegue liderar um exército por conta própria nas terras fluviais, até porque os Tully resolveram ficar neutros por quase todo o conflito. Mas ainda assim, eu acho que o jeito que a série trouxe o arco de Harrenhal e o jeito que a série usou como justificativa para os Lordes dos Rios participarem da guerra foi interessante, mesmo que diferente do livro. Só acho que podia ter durado menos episódios. E também, eu espero que o Daemon não se torne um personagem frouxo daqui pra frente. Pra mim, o Daemon perfeito é aquele personagem que apareceu no episódio 8 da primeira temporada. Aquele Daemon que ajudou o Viserys a subir no Trono de Ferro, provando que ele valorizava o irmão, e que logo depois matou o Vaemond por ter chamado a Rhaenyra de puta.
mostrando que ele defendia a esposa e as ações que ela tinha tomado, embora realmente os filhos da Rhaenyra fossem bastardos. É esse Daemon agressivo, mas fiel à família, que eu espero ver no futuro da série. E antes de continuar falando das questões do episódio 7, vocês devem lembrar que no episódio 4 dessa temporada, o rei Aegon II vestiu a sua armadura de aço valeriano e partiu para a batalha contra Meleys. Obviamente isso não deu muito certo para ele, mas a gente sabe que vestir uma armadura é parte fundamental de uma batalha. E o mesmo pode ser dito de você, guerreiro e guerreira modernos. Você pode não ter uma armadura de aço valeriano, mas você tem algo muito melhor: a Insider. Você já deve saber que a Insider é uma marca de roupas incrível, sempre desenvolvendo peças funcionais, sustentáveis e cheias de tecnologia. E assim, eu particularmente sempre ouvi falar da Insider, porque é uma marca sobre a qual todo mundo fala muito bem, mas foi só quando eu realmente vesti as roupas deles que eu entendi do porquê deles serem tão famosos. Todas as peças da Insider que eu vesti caíram perfeitamente bem em mim, e o tecido deles é realmente maravilhoso, parece que a roupa tá abraçando o seu corpo. Eu aqui tô usando o tamanho GG, porque eu sou grande e gostoso, mas a Milena tá usando o M, e eles têm uma variedade enorme de opções de roupas masculinas e femininas que vão do tamanho PP ao XGG. E o melhor de tudo é que na descrição desse vídeo e no primeiro comentário você pode pegar esse cupom aqui, o Cala a Boca Thiago, para ganhar um desconto bacana em qualquer compra no site. Então não deixa a oportunidade passar, vai na loja deles, usa o cupom porque realmente vale a pena. Aliás, o Dia dos Pais já tá chegando e eu escolhi uma camiseta deles pro meu pai porque é um ótimo presente. E obviamente, se você for lutar contra um dragão, não vá de aço valeriano, vá de Insider. Confia em mim. E agora vamos continuar falando sobre o ponto central do episódio, que foi a semeadura. Mas antes, eu acho que vale falar sobre a postura da Rhaenyra nesse episódio. Eu acho que finalmente estamos vendo a Rainha Dragão entrar na guerra. E eu particularmente gostei que, embora a semeadura tenha vindo de uma ideia do Jacaerys, como acontece nos livros, na série eles colocaram a decisão de chamar os bastardos na Rhaenyra. E eu gostei disso porque coloca a Rhaenyra numa posição de quem toma decisões e lidera a situação. E pra mim faltava muito ela ter essa atitude na série, ser essa mulher mais dominante, mais decidida e mais corajosa, que assume riscos. Até porque, como a Cersei disse, eu trouxe no começo do vídeo, se você joga o Jogo dos Tronos, você vence ou morre. Não há meio termo. E a Rhaenyra tava nessa de buscar o meio termo, de tentar buscar paz. Ela tava muito hesitante e não existe isso na briga de poder em Westeros. Hesitar é fracassar. E finalmente eu acho que a Rhaenyra assumiu o próprio lado e finalmente agiu. E claro, isso traz muita gente questionando ela, o que é esperado, porque ela tá tomando uma decisão difícil e polêmica, mas isso faz parte de ser líder. E eu também gostei muito que a Rhaenyra, uma vez que tomou sua decisão de chamar os bastardos e seguir com a semeadura, ela assumiu isso plenamente e assumiu os riscos, assumiu as consequências e encarou isso de frente. Inclusive o pessoal tem feito meme de que a Rhaenyra deu uma de Lord Farquaad, sabem? Lá do Shrek, quando o Lord Farquaad chama a galera do reino pra ver quem que ia buscar a Fiona, e aí ele fala: alguns de vocês vão morrer, mas é um sacrifício que eu tô disposto a fazer. Então, a Rhaenyra foi assim e eu gostei. Eu acho que a cena dela vendo a galera queimar contra o verme, vendo os próprios soldados dela morrendo queimados, tentando impedir o povo de sair dali, tudo isso tira um pouco dessa imagem da Rhaenyra a boazinha. Eu adorei e eu espero que ela continue assim, porque eu não assisto House of the Dragon pra ver personagem bonzinho. Eu assisto pra ver o Jogo dos Tronos, a briga política e personagens que são determinados, que entendem a sua situação, que entendem o seu papel e que buscam lutar com todas as armas que tem, com todas as ferramentas que tem. Agora, um detalhe interessante que eu achei desse episódio, ainda falando sobre a Rhaenyra, é que a gente teve a conversa dela com Jacaerys, na qual ele joga na cara dela o quanto ela foi irresponsável por ter tido um filho bastardo, que ela não pensou no quanto ele próprio poderia sofrer com essa situação, de ter cabelos escuros, de ser questionado e etc. Eu achei legal porque isso é uma crítica que eu sempre fiz à Rhaenyra, o fato dela ter sido irresponsável em ter tido bastardos e o quanto ela própria se colocou numa posição de ser questionada, e o Jacaerys apontou tudo isso na cara dela e eu gostei, me senti
justificado, representado. Mas ao mesmo tempo, ainda nessa conversa, eu achei bem estranho, porque lá no episódio 5, o próprio Jacaerys fala que essa coisa das lendas valerianas dizerem que precisa ter sangue de dragão para domar um dragão, ele fala o quanto elas são tendenciosas, mas aí nessa cena do episódio 7, ele meio que esquece disso e usa esse argumento de que precisa ter sangue valeriano para montar um dragão, sendo que ele mesmo colocou isso em xeque no episódio anterior. Então eu achei isso um pouco perdido da série. Talvez o Jacaerys estivesse só muito chateado que a Rhaenyra chamou os bastardos e aí falou qualquer coisa pra tentar fazer ela mudar de ideia, mas eu achei que eles quase que deram um retcon ali no personagem e eu achei meio estranho. E também eu achei meio besta o argumento da Rhaenyra de dizer que caso eles conseguissem domar mais dragões, eles dariam fim à guerra, que os verdes seriam forçados a se render. E pra mim, ou ali ela mentiu pra justificar o risco da semeadura, ou ela foi totalmente ingênua. Porque mesmo com mais dragões, os verdes ainda têm mais exércitos na luta, e eles têm a Vhagar, têm a Tessarion, e na série provavelmente eles ainda vão usar a Dreamfire para lutar, o que pode dar muitas chances ainda para os verdes de criarem estratégias e manterem a briga e até tornarem a briga ainda mais violenta. Então a Rhaenyra fala, vamos acabar com a matança, vamos acabar com a violência, mas claramente as ações dela vão levar só a um aumento da violência e a um conflito ainda mais duro e mais pesado contra os verdes. Então, pra mim, eu espero que esse discurso seja só uma forma da Rhaenyra estar justificando pros outros e pra si mesma sobre esse risco, né, de colocar dragão na mão de pessoas estranhas, porque senão ela foi muito ingênua realmente em não entender esse lado político e estratégico da guerra, de não importa quantos dragões ela tenha do lado dela, o conflito vai continuar e vai continuar duro. E bom, agora sim, falando realmente da semeadura, eu achei que foi uma cena bem interessante. Se a gente pensar no lore da história, no lore das Crônicas de Gelo e Fogo, a gente vai ver que várias questões ali não fazem muito sentido. Os próprios mestres ali dos dragões falarem tudo aquilo na cara da Rhaenyra, questionarem ela, dizerem que ela tá cometendo um erro na frente de todo mundo. Pô, que rei ou rainha de Westeros permitiria ser desrespeitado assim na frente de todo mundo? Não faz sentido, às vezes parece que qualquer um pode falar o que quiser na cara da Rhaenyra. No episódio passado ela deu um tapa na cara de um lorde dela por questionar ela por algo que fazia muito mais sentido e tinha muito mais justificativa para ele questionar. Ela ainda assim foi lá, deu um tapa na cara dele. E agora os carinhas que são Zé Ruelas questionam ela na frente de todo mundo e ela não faz nada. Não faz sentido. Ou mesmo na cena da semeadura em si, o Vermithor ser um dragão extremamente agressivo e parecendo até um dragão selvagem, enquanto a Silverring tá aceitando o Wolf sem resistência nenhuma, sem ele nem mesmo ter tentado fazer um contato para conquistar ela. Faz pouquíssimo sentido. E depois, a pior cena do episódio, que foi o Wolf voando na Silverring até Porto Real, tirando qualquer possibilidade da Rhaenyra fazer um ataque surpresa contra o Aemond, totalmente ilógico. Mas, sinceramente, eu já falei aqui mais de uma vez no canal que o principal objetivo da série é esse: apresentar a série, apresentar a narrativa para o máximo de pessoas possíveis. E eles fazem isso criando cenas legais que atraem e agradam um grande público. E é isso. Pra série, seguir o lore ou fazer tudo ser super bem amarrado não é tão importante quanto fazer uma cena épica que prenda o espectador. E pra mim tá tudo bem, eu aceito isso perfeitamente. Faz parte de uma adaptação. Contanto, é claro, que eles não massacrem a essência da história e dos personagens pra fazer isso. O que eu acho que, de modo geral, eles não estão fazendo tanto nessa temporada. Quer dizer, eles fizeram isso com a Rhaenyra ser boazinha, mas eles estão corrigindo isso agora. Enfim, pra mim a cena da semeadura funcionou e eles conseguiram apresentar bem todos os personagens durante a temporada. O Wolf, o Hugh e o Adam Velaryon, de Casco. Acho que a gente conseguiu entender bem a vibe desses personagens, entender quem eles são e o que eles querem na história. O Adam, por exemplo, é alguém que quer muito se provar pro Corlys. O Hugh é um cara que quer vingança pela filha que morreu, querendo fugir da situação de impotência em que ele estava. E o Wolf é um fanfarrão que gosta de ser popular. Pra mim, inclusive, os três são exemplos de personagens que a gente viu bem menos na série do que o Daemon e o Harrenhal, e eles foram muito mais bem desenvolvidos nessa temporada. Eu acho que vai ser bem interessante ver como eles vão interagir entre si e com a Rhaenyra, o Jacaerys e o Corlys a partir de agora. Enfim, eu achei que eles poderiam ter mostrado nesse episódio também a Rhaena com o Ship Stealer, mas eles provavelmente deixaram isso pro episódio 8 pelo jeito. Enfim, de outros pontos que eu gostaria de comentar, eu achei legal que eles seguiram mostrando o Rei
Aegon em recuperação, ao mesmo tempo que mostraram como o Larys está ansioso para se colocar ao lado do rei e trazer ele de volta para o Trono de Ferro. Essa parceria Larys e Aegon é importante para o futuro da série. Ao mesmo tempo, a gente também viu que o Aemond puniu os membros da Guarda Real que o Aegon colocou ali, porque era um amigo deles, lembrando que eles falharam miseravelmente durante a revolta, né, que prejudicou a Alicent e a Rhaelyna. Mas ao mesmo tempo eu gostei dessa ceninha porque o Aemond não executou eles, como seria esperado, mas mandou os caras para a muralha. De certa forma, essa cena e a cena final do Aemond com a Vhagar mostram que ele aprendeu a ser um pouco mais precavido, pelo menos, e menos impulsivo. E ainda falando um pouco sobre o arco de Porto Real, eu achei que uma coisa ridícula desse episódio foi a cena da espiã da Rhaenyra passando a mensagem pro povo em Porto Real. Aqui tá um bom exemplo de como a série deixa de lado a lógica para fazer uma cena legal. Lá no terceiro episódio, a Mysaria ressalta para Rhaenyra como é possível se infiltrar numa cidade toda protegida se você se vestir de forma discreta. Mesmo uma rainha consegue ficar camuflada no povo se você se vestir de uma forma bem discreta e passar despercebido no meio da multidão. Aí corta pro episódio 7, no auge da tensão da guerra, a espiã da Rhaenyra sendo a única pessoa da cidade a caminhar pelas ruas com um manto vermelho 100% chamativo. E além disso, tudo bem que a patrulha da cidade ainda é fiel ao Daemon e talvez eles passem um pano pra Rhaenyra. Mas aquilo tudo de bastardo indo pra Pedra do Dragão sem ninguém dos verdes perceber? Mesmo com o Aemond tendo proibido a galera sair da cidade alguns episódios atrás, não tem muita lógica. Inclusive, no livro, os bastardos da semeadura são todos de Pedra do Dragão, que faz muito mais sentido, já que a ilha é uma região dos Targaryen há bem mais tempo, o que torna também o processo mais prático de achar bastardo Targaryen para tentar montar o dragão. E por fim, só para não deixar batido, vamos falar da Alicent, que tá completamente perdida na série. É aquilo, eles tentaram justificar as ações da Alicent com ela entendendo errado o que o Viserys disse no leito de morte, e ela ficou desse jeito. Até porque essa foi uma justificativa muito frágil para motivar a personagem e foi totalmente insustentável. Então eles não tiveram coragem de adaptar a Alicent dos livros, que odiava a Rhaenyra profundamente, mas também não conseguiram criar uma motivação forte o suficiente para ela, para manter ela durante toda a temporada. Então agora a personagem tá perdida, sem saber o que fazer. Para mim o episódio 7 foi um bom episódio, como eu disse, ele tem uma sólida nota 8. Eu acredito que foi um episódio que conseguiu encerrar alguns arcos, ao mesmo tempo que preparou alguns elementos aí da trama para a season finale. Então eu acho que ele foi um bom episódio, cumpriu o seu papel. Não acho que ele foi épico, acho que a galera com a cena da semeadura se empolgou demais, mas assim, é simplesmente um dragão queimando uma galera, um monte de figurante. Pra mim não é uma cena épica. Então acho que a cena do episódio 4, por exemplo, né, a batalha do Pouso das Gralhas, isso sim é uma cena épica. Eu gosto de cenas que tem um pouco mais de impacto pra história, assim, né, da semeadura ser realmente muito importante. A cena em si, eu achei ela massa velho. Mas, como vocês sabem, eu não sou o cara que mais se empolga com dragões, então assim, se você adorou a cena, você achou incrível, episódio nota 10, nota 9, tá tudo bem também, fico feliz que você esteja amando a temporada. Eu, inclusive, mantenho aqui que eu acho que essa temporada é melhor do que a primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada tem alguns problemas claros de ritmo. Eu acho que a história ela fica bem mais engessada na primeira temporada. Eles tentam desenvolver vários arcos de personagem, vários períodos diferentes, né, da história dos personagens, o que era de certa forma necessário, mas eu achei que isso fez com que alguns enredos ficassem engessados. Os últimos 2 episódios da temporada passada, os últimos 3 episódios, eles dão uma acelerada e se tornam mais emocionantes, mas eu com certeza gosto mais dessa segunda temporada, acho que ela teve um pouco mais esse espírito da guerra mesmo, da Dança dos Dragões. A gente já conhecia bem os personagens centrais, então eu acho que tudo indica que o episódio 8 pra mim vai ser um bom episódio também e que ele vai consolidar aí essa minha visão sobre a segunda temporada ser melhor que a primeira. Mas vamos aguardar. Ainda não sei como que eles vão encerrar o episódio 8, tem alguns vazamentos, mas nem tudo que os vazamentos trazem se provaram verdade, algumas coisas sim, algumas coisas não. Então, pra mim é um mistério como que eles vão encerrar a primeira temporada, se eles vão unir o arco do Daemon finalmente com a Rhaenyra, se vão manter eles separados, como acontece no livro. Então, enfim, vamos ver como vai ser. Eu estou empolgado, eu gostei da temporada. No final,
eu vou fazer um vídeo aí com o review completo da temporada como um todo. Mas é isso, pessoal, estou me enrolando aqui. E não se esqueçam de aproveitar o cupom da Insider, que vai estar aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É muito bom fazer publi de uma marca que realmente cumpre o que promete, que entrega um produto de qualidade. Então, realmente, é muito sincero, vale a pena a Insider mesmo. Então, confiram lá. Não deixem passar a oportunidade de ganhar um descontinho. Mas é isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.